Gente, na verdade, às vezes eu penso e acho, não sinto, mas fico a pensar que já vi tudo e me dou conta de que não vi nada, que tem muito a ser visto ainda. Heleno, de quem você está falando? Gente, eu estou falando da direita, da centro-direita do Brasil e dessa direita podre radical. Olha só, pasmem vocês. Há deputados da base bolsonarista, se é que existe essa base bolsonarista ainda, são verdadeiros cães que estão brigando por alimento, por comida, e essa comida se traduz na quantidade de votos que o Bolsonaro ainda representa para o PL, para a direita e para essa direita fascista do Brasil. Há deputados brigando em Brasília porque alguns querem que o Hugo Mota não paute a cassação do Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado nos Estados Unidos, que ainda recebe dinheiro público, todo o seu gabinete continua recebendo verbas públicas do teu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso sagrado dinheirinho, para que ele continue nos Estados Unidos, fomentando sanções e mais sanções e falando de golpe de Estado. A semana passada, em uma entrevista lá nos Estados Unidos, onde ele está, ele falou que apoia até mesmo uma guerra armada no Brasil proposta pelos americanos. Ou seja, ele falou que é a favor de alguns navios de guerra virem aos mares do Brasil e os caças americanos F-5 que venham também ao Brasil para tentar apaziguar as coisas no que concerne à política. Falando ele que se na diplomacia não der certo, que partam de vez para uma guerra militar? Não, porque o Brasil não está para a guerra. O Brasil está para conversar. O Brasil é da diplomacia. E eu entendo que essa gente escrota, esses escroto, como diz o Eduardo Bueno, o Peninha, do canal Buenas Ideias, Eduardo, um grande historiador, uma pessoa sensacional, um professor, uma pessoa maravilhosa, um estudioso, diferentemente dessa horda bolsonarenta, que são inimigos da arte, dos livros, da música, da cultura. Eles detestam tudo isso. Eles falam em testosterona, eles falam em guerra, eles falam em briga, eles falam em confusão. Essa raça escrota parece que ainda está num mundo paralelo, ou seja, parece que eles vivem em um mundo paralelo, não se deram conta ainda que o Bolsonaro já está inelegível 3 vezes, que o Bolsonaro já está preso, em prisão domiciliar, é bem verdade, que o Bolsonaro foi julgado e que foi condenado a 27 anos e 3 meses, 27 anos e 3 meses de prisão. E acredito que até o final de outubro ele irá sair da prisão domiciliar para a Papuda. Estão conversando para saber para onde manda o Bolsonaro e os outros generais golpistas já condenados, como Braga Neto, que já está em uma prisão das Forças Armadas, o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira lá, aquele malucão. A conversa de bastidores que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas não querem esses milicos lá porque vai gerar uma certa confusão e vai haver até uma complicação no sentido de que os bolsonarentos, por serem burros por natureza, eles não entendem, e o YouTube detesta isso, porque o YouTube é literalmente bolsonarento, golpista. O YouTube está do lado da direita radical por todo mundo. E não tem problema, tá tudo certo. Os bolsonaristas, por serem burros, eles não entendem que
O Alexandre de Moraes falou no julgamento do Bolsonaro e da trama golpista, dos golpistas julgados, e vem mais um lote para um próximo julgamento, tá? O Alexandre de Moraes foi bem claro quando falou: não pensem que aqui estamos julgando o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. Não. Aqui nós estamos julgando pessoas que embarcaram na onda do golpismo e fizeram o quebra-quebra em Brasília e que fomentaram o golpe de Estado. Pois muito bem. Pasmem vocês, mas ainda há uns bolsonarentos, políticos bolsonarentos, que estão querendo que o Dudu Bananinha se mantenha no cargo como deputado federal, ganhando verba de gabinete, recebendo dinheiro do erário, dinheiro público. Peraí, gente. Em qualquer outro país minimamente sério, a traição à pátria é pena capital, é pena de morte. Precisamos entender que o Bolsonaro e os seus seguidores, a exemplo dos seus filhos, o Bolsonaro tramou toda a tentativa de golpe de Estado. E você pode me perguntar assim: Heleno, mas o golpe não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu. Porque se o golpe tivesse acontecido, tivesse sido consumado, eu não estaria falando aqui. Você que é contra essa sabugice desses brasileiros de merda que saem do Brasil para falar que os Estados Unidos devem intervir no Brasil, eu não estaria mais aqui. Algo de muito ruim já teria me acontecido. Eles queriam instalar um golpe de Estado, uma ditadura. Ditadura essa que eles tentam reverter a coisa, dizendo que a ditadura que existe no Brasil é a ditadura do judiciário, e é mentira, porque o fascismo em todo mundo, eles apontam o que há de errado neles, eles apontam nos outros. Eles dizem que estão sendo perseguidos, que o Bolsonaro é um perseguido político. Perseguido político aonde? O Estado brasileiro muito tem culpa em lá atrás, quando o Bolsonaro fazia seus arroubos, falando mal de presidentes da República, como o próprio Bolsonaro falou que o Fernando Henrique Cardoso deveria ser morto. Quando o próprio Bolsonaro, na trama golpista, falaram em matar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o Alckmin, essa gente não estava brincadeira. Mas o Bolsonaro, em toda a sua vida pregressa na política, ele pregou tudo isso. E o próprio STF se acovardou quando não coibiu lá atrás, quando a serpente estava colocando o ovinho lá, estava chocando. Até que a montanha pariu o rato, rato esse que deriva do ovo da serpente, e aí o caos no Brasil se instaurou. E por muito pouco, no 8 de janeiro, o Brasil não sofreu um golpe de Estado. A exemplo de todos os outros golpes que o Brasil tem sofrido ao longo de toda a sua história, porque o Brasil é baseado no golpismo. Precisaram chegar até Brasília, fazer tudo que fizeram, quebrarem tudo, invadirem a esplanada dos ministérios ali, fazer aquele quebra-quebra, para que o STF falasse: opa, peraí, agora chegou na gente. Agora a coisa pegou de vez, para começarem a levar muito, mas muito a sério. Então, essa questão do Eduardo Bolsonaro está articulando para se manter no poder no Brasil, uma vez que ele é deputado federal, uma vez que ainda estão falando em projeto de anistia, se bem que esse projeto de anistia já foi para o ralo faz muito tempo. Esse jabuti já está na árvore faz muito tempo. Não, isso aí não vai fluir. Porque quando eles falam de anistia ampla, geral e restrita, eles querem, na verdade, eles querem safar o chefe da organização criminosa, que é o Bolsonaro, que já está condenado. Então, gente, o assunto é muito mais sério do que podemos imaginar. De um lado, temos a direita sabotadora que está sabotando o bom governo do presidente Lula.
Do outro lado, temos o presidente Lula muito bem aceito. Hoje de manhã eu estava vendo na Globo News, o nível de desemprego no Brasil é o menor de toda a história. A moeda brasileira valorizou bastante, fazendo com que o dólar caísse. Ontem, o dólar caiu para 5,32. O Brasil está muito bem, obrigado. Não adianta o Donald Trump falar de taxação, ficar falando de prisão arbitrária do Bolsonaro, de caça às bruxas, não adianta nada disso. E pasmem vocês, esse ponto me deixa assim, literalmente feliz e cheio de expectativas, porque o Brasil, diante dos BRICS, esse bloco gigantesco que está basicamente dividindo o mundo, o Brasil está muito bem alinhado, eu diria que muito bem protegido. O Brasil está muito próximo da Rússia, que pode garantir a nossa segurança. Olha só, a Rússia pode garantir a nossa segurança. A nossa economia pode ficar não entregue, mas pode ficar com uma parceria muito consistente com a China, essa grande potência, com a Índia e com outros países mais dos BRICS. A própria França, da União Europeia, Canadá, o Japão, as duas Coreias, por que não? Não precisa haver separação, precisa haver coerência, precisa haver respeito, precisa fazer isso que o presidente Lula está fazendo, não querer confusão com ninguém. O Donald Trump vai taxar? Vai, deixa que taxe. Arruma outros mercados. A nossa carne está indo para o México. A nossa soja, a China está comprando. As outras tarifas, os outros produtos tarifados pelo Trump, o presidente Lula está realocando, juntamente com Geraldo Alckmin. Não tem prejuízo no Brasil com o tarifaço do Donald Trump. E se vierem outras sanções, que venham. Que venham. O que o presidente Lula tem que continuar fazendo faz vistas grossas para o Donald Trump. Dá uma banana para aquele babaca que está fustigando o mundo inteiro. Mas o Donald Trump pode parecer machão, mas ele não quer saber de briga com a Rússia, ele não quer saber de briga com a China. O Donald Trump, ele rosna, ele late grosso, como um pitbull, aqui para a América Latina, que é visto como um quintal dos americanos. Mas para o Vladimir Putin, ele é tchutchuca. Para o Xi Jinping, ele é tchutchuca. Ele não quer confusão com essa gente. Nem mesmo com o presidente Lula. Ele quer mais confusão, sabe por quê? Porque ele sabe que o presidente Lula está alinhadíssimo. Alinhadíssimo. Principalmente com esses três países que eu falei. Rússia, China e Índia. Grandes potências mundiais. E o curioso é que aqui no Brasil de Plantão, há muito tempo atrás, eu gravei um vídeo onde eu falei que quando o presidente Lula voltou para os BRICS, colocou o Brasil nos BRICS de novo, que o inelegível havia tirado, eu vibrei, porque se tem um cara que, se o Brasil precisar, se estiver alinhado com ele, e se o Brasil precisar de ajuda, estou falando em termos de guerra, de ajuda, esse cara não brocha de jeito nenhum, chama-se Vladimir Putin. O Vladimir Putin, ele não brocha de jeito nenhum. Parceria bélica, o Brasil precisa desenvolver. Parcerias estratégicas em todas as áreas, o Brasil já tem, que é a China, que é a Índia. A parte de beligerância, se o Brasil precisar, se a América Latina precisar de apoio bélico, a Rússia garante, pelo ar e pelo mar também. Então o Brasil está muito bem, obrigado. O ar está mais respirável, porque aquele ar de golpismo que sentimos durante tanto tempo foi dissipado. O Brasil, eu diria que está vivendo o seu melhor momento, onde era inimaginável, há alguns anos atrás, vermos
militares golpistas de alta patentes serem julgados e condenados. Um ex-presidente da República golpista de direita, como o Bolsonaro, se sentar no banco dos réus e ser condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. Isso era quase que inimaginável. Mas eu, como bom brasileiro que sou, olha essa camisa aqui, ó, linda, não é? Essa camisa aqui, ó. Tem um filho que joga futebol e futsal. Essa camisa aqui ganhei de presente do meu filho, tá? Inclusive tem a foto do cachorrão aqui, ó. Linda, né? Linda. Nada a ver com a camisola da seleção brasileira, tá? Essa aqui é a camisa do time que o meu filho representa como jogador de futsal. Então, gente, para encerrar, era inimaginável. Eu achava que a turbulência do Brasil não iria acabar nunca, mas graças a Deus e graças à volta das esquerdas ao poder, o ar está mais respirável. O presidente Lula, o homem do diálogo, da conversa, dos acordos bons para o Brasil, está de volta e o Brasil está indo muito bem, obrigado. O projeto de anistia não vai passar, não pode passar. Golpistas na cadeia, todos eles. Grande abraço, você está no Brasil de Plantão, eu sou Heleno Culeto e a gente volta. Valeu!